Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Pessoal, na aula passada houve um problema de áudio, mas já que foi ajustado, tá bom? Eu acredito que agora a acústica da toda a nossa fala, ela vai ser plena, tá? Não vai ter oscilações. Bem, pessoal, nesse contexto de consequência, vamos voltar ao nosso exemplo anterior. Pessoal, veja pontualmente aqui esse caso. A e B. B, pessoal, é o decurso. Portanto, pessoal, ele deixou uma herança. Olha aqui o desenho da herança aqui, ó. Bonitinho, né? Esse terreno todo. Então, o que aconteceu, pessoal? Da parte que compõe, portanto, todo o acervo da herança, existe uma parte dita disponível e uma parte indisponível. Da parte disponível, pessoal, ela é objeto de testamento. E veja, pessoal, ele pode dar a quem ele quiser. Ele pode dar a quem ele quiser. E observe nesse contexto, pessoal, que o artigo 2005 do Código Civil não traz a exigência de ser objeto de colação. Veja, pessoal, o artigo 2005, ele traz essa referência para nós. Olha o que diz, abre aspas. São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saem da parte disponível. Repito, olha só. São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saem da parte disponível, contanto que não excedam, computado o seu valor ao tempo da doação. Para finalizar, parágrafo único, presume-se imputada a parte disponível a liberalidade feita a descendente que, ao tempo do ato, não seria chamada a sucessão na qualidade de herdeiro necessário. Tudo bem, pessoal? Então, voltando aqui ao nosso desenho. Bem, aqui então, portanto, fica claro que não há necessidade de colação. Mas, professor, e se houver a parte indisponível? Houver essa doação envolvendo a parte disponível? Aí, meu parceiro, tem que ter colação, sob pena de sonegação. Vamos aqui ao artigo 2003 do Código Civil, olha o que diz. A colação tem por fim o que, gente? Igualar, na proporção estabelecida neste código, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. Para completar, vamos ler aqui o parágrafo único do artigo 2003, abre aspas. Se computados os valores das doações feitas em adiantamento da legítima não houver no acervo de bens suficiente para igualar a legítima dos descendentes e do cônjuge, os bens assim doados serão conferidos em espécies, ou quando deles já não dispõe o donatário, pelo seu valor ao tempo da liberalidade. Pessoal, retomando o raciocínio aqui, portanto, fechando essa parte para a gente prosseguir. Parte disponível, objeto de testamento, portanto, pessoal, plano negocial. Inclusive, ele pode doar. Na outra toada, parte disponível não pode. Mas se o fizer, tem que haver colação. Agora, pessoal, se for feito a terceiro, doação não oficiosa. Pessoal, voltando aqui ao raciocínio, veja aqui o nosso caso. A e B. A e B, pessoal, são casados ou companheiros. De tal maneira que A é pré-morto e B é decurso. O que significa dizer? Que A morreu primeiro do que B. A, portanto, é pré-morto, B, decurso. Quem morreu em segundo lugar? B. Razão pela qual já houve o que, gente? Transmissão, já houve herança aqui plenamente partilhada. Agora está se questionando o que, gente? A herança de B. Nesse sentido de consequência, pessoal, B, em vida, doou 50% da parte disponível. Isso é nulo? Não. Tranquilo. Ele pode plenamente doar 50% da sua parte disponível. Ele não pode doar 51%, 52%, por quê? Esse 2% atinge o quê, gente? Atinge aquilo que nós falamos que é a parte legítima. Volta aqui. Então, 50% aqui, pessoal, é dos herdeiros necessários. E os outros 50%, pessoal, é passível dos herdeiros testamentários. Assim sendo, pessoal, vamos trabalhar que esse indivíduo, que é B, deixou um patrimônio de R$ 1 milhão. 100% do CAC patrimonial é R$ 1 milhão. Assim sendo, é a parte que forma a herança. Desse R$ 1 milhão, 50% é indisponível, ou seja, a forma legítima, e os outros 50%, pessoal, é a parte disponível, portanto, objeto de testamento. Vamos supor que nessa doação há uma evasão de R$ 50 mil em sede da parte legítima. Pessoal, qual é o resultado prático disso? Esses R$ 50 mil, pessoal, é nulo.
Porque o artigo 549 trata da doação não oficiosa e diz categoricamente que é nula também a doação quando a parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poder dispor em testamento. Ele não pode dispor de quê, gente? Da parte que compõe o quê, gente? A legítima. Portanto, o que é nulo? Só os 50 mil. O que vai acontecer? Vai haver a redução. Nós estudamos isso na aula passada. Vai haver a redução. Tranquilo, pessoal? Volta aqui, portanto, a esse desenho aqui nosso feito por nós. Nesse sentido, pessoal, vamos aqui tentar entender, já que essa doação aqui ela é plenamente, pessoal, válida e eficaz, vamos entender, portanto, como é que chegamos a essa divisão aqui dos bens. Bem, pessoal, levando em consideração que 50% já foi doado e constitui a parte disponível, já foi objeto já de cerceamento, não há que se falar, só vamos discutir o que? Os outros 50% que é da parte indisponível. Assim sendo, pessoal, vamos aqui calcular especificamente. Vamos aqui. Vou procurar aqui a calculadora para a gente entender aqui o raciocínio. Então, pessoal, 50% dividido por 3 herdeiros vai dar o que, gente? 0,16. Eu quero saber o percentual. Então, multiplico por 100. Olha o que vai gerar. 16,666666, ou seja, uma dízima periódica. A calculadora aqui já arredondou aqui 7, portanto, pessoal, 16,67%. Para quem? Para B1, para B2 ou B3. Ou seja, 1/3 dos 50% para B1, 1/3 dos 50% para B2 e 1/3 dos 50% para B3. Que esse 1/3 da parte indisponível que forma a legítima. Isso é adiantamento de legítima. Isso é direito das sucessões. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Pessoal, matei também aqui as últimas explicações de doação não oficiosa. E assim sendo, pessoal, como o barco não para, a gente tem que caminhar sempre. A vida é uma luta, lute, 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 porque Deus realiza sonhos. Vamos tratar aqui pontualmente da seção de direitos hereditários. Pessoal, o termo seção, ele sempre envolve, dentro do direito, mesmo no direito romano, na antiguidade, portanto assim dizer, envolve sempre, pessoal, bens incorpóreos, percentuais sobre algo. Seções sempre foi assim tratado no direito. Se eu quero fazer, portanto, um negócio envolvendo bens corpóreos, eu faço uma doação, uma compra e venda. Ou outro tipo de negócio, para fazer uma permuta, enfim. Mas, pessoal, quando eu faço negócio me valendo de percentuais, de proporções, o instituto é exceção. Por isso que a terminologia utilizada aqui é seção de direitos hereditários. Nesse sentido de consequência, temos que analisar primeiramente o artigo 1793, porque é justamente, dito justo, pessoal, o dispositivo que inaugura a referência da seção de direitos hereditários. Veja que a expressão é feita no plural. É a seção, que é, portanto, o negócio, sobre o que? Direitos hereditários. Bem, pessoal, nesse contexto de consequência, olha o que diz o artigo 1793 do Código Civil. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Eu quero deixar bem claro para vocês, pessoal, que não só por escritura pública. Pode também, pessoal, ser feita a cessão de direitos hereditários feita por termo judicial. É plenamente ser passivo disso. Agora, é feita nos autos do inventário. Tá? Repetindo, a cessão de direitos hereditários ela é feita, como regra, via escritura pública. Mas nada impede que seja feito por termo judicial em sede de autos de inventário. Bem, vamos dar aqui seguimento, pessoal, à nossa trajetória, à nossa videoaula. Assim sendo, dele dando consequência e dele dando, portanto, informações, o dispositivo ele também trata, pessoal, do direito de acrescer, que vai abranger os artigos 1941 a 1945 do Código Civil. E, na mesma medida, ao artigo 1957 ao artigo 1960, pessoal, no que tange às substituições. Bem, pessoal, nesse contexto de consequência, vamos aqui analisar pontualmente o artigo 1793 caput. Bem, direito à sucessão aberta. Pessoal, eu só posso falar nesse sentido de cessão de direitos hereditários quando há a sucessão aberta. Porque quando o cara está vivo, pessoal, eu não posso fazer nenhum negócio com herança de pessoa viva. Até porque, pessoal, ali há uma cláusula vedando categoricamente, pessoal, só apagar isso aqui,
o Código Civil ele veda expressamente realizar o negócio de pessoa-vida. É chamado, pessoal, de pacto sucessório ou pacta corvirna, tá? Está previsto no artigo 426 do Código Civil, que diz o seguinte: não pode ser objeto de contrato é a herança de pessoa viva. Ora, qual é a solução jurídica? O cara, depois de morto, pode ser objeto de negociação. Mas eu negocio vendendo, comprando? Não, não é isso que se é feito. É feita uma cessão. Se a cessão significa dizer, pessoal, que é um percentual, uma porcentagem, uma fração ideal. É isso que eu queria deixar bem claro para vocês. É um percentual, uma fração ideal. Agora, calma. Futuramente tem um estudo específico de acrescer. Calma. E também tem as substituições. Mas vamos aqui analisar. Então, primeiramente, a cessão de direitos hereditários envolve o que, gente? Envolve um negócio jurídico a título gratuito ou oneroso, que envolve o que, gente? Ceder, cessão de direitos hereditários ou sucessórios. Mas a regra é que a cessão de direitos hereditários seja feita, gente, em prol dos co-herdeiros. Os terceiros é a segunda opção. A primeira opção legal é sempre aos co-herdeiros. Olha só o que diz o caput do artigo 1793 do Código Civil. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. E você sabe também por termo judicial feito nos autos do inventário, tá? Já expliquei. Então veja, pessoal, é feito para quem, gente? Para co-herdeiro. Mas nada impede, pessoal, nós vamos ler daqui a pouco o artigo 1794, nada impede, pessoal, que seja feito para quem, pessoal? Nada impede que seja feito para terceiro ou pessoa estranha. Bem, pessoal, o artigo 1794 do Código Civil diz o seguinte: o co-herdeiro poderá ceder a sua cota hereditária a pessoa estranha à sucessão. Repito, o co-herdeiro poderá ceder a sua cota hereditária a pessoa estranha à sucessão, ou seja, um terceiro, um colega, um vizinho, o que seja, se o outro co-herdeiro a quiser. Pessoal, é um ponto crivo da matéria, é isso. Inclusive, se você tiver curiosidade, né, eu de vez em quando não tenho muito o que assim, fazer, eu fico brincando mesmo, sento no STJ, fico botando umas palavras para ver o que cai. Você vai ver que tem muitos julgados que brigam com esse ponto bem que específico. Às vezes é um dissenso, um conflito entre irmãos, e acaba que o cara ele prefere vender para um terceiro do que vender para o seu próprio irmão. Às vezes o irmão tem até condição financeira. Aqui a legislação ela é clara, pessoal. A legislação ela dá um direito de preferência. Há um direito de preferência para quem, gente? Aos co-herdeiros. Então, a segunda opção de cessão de direitos hereditários, repito, cessão de direitos hereditários, não é, pessoal, não é afastada a hipótese de que, primeiro, os co-herdeiros são os primeiros que tomam conhecimento, os primeiros que tomam contato, portanto, dessa proposta de ceder a participação hereditária, para assim pensarmos especificamente, pessoal, no que se refere a fazer a cessão perante terceiros. A lei chama de pessoa estranha. Nesse sentido e consequência, pessoal, deve ser feito tanto por tanto, ou seja, pessoal, é preto no branco, não tem mimimi, não tem aqui, pessoal, outro ponto de vista, é tanto por tanto, é preto no branco. Pessoal, eu inclusive já vi várias questões de prova, questões de concurso, que usam essa expressão tanto por tanto no gabarito. Então, memorize isso aí. Pessoal, então veja, eu só posso fazer esse negócio perante terceiro diante da negativa do aperfeiçoamento da cessão de direitos hereditários, pessoal, com o co-herdeiro. Seja porque não tem dinheiro, seja porque não quer, é só da negativa, Beleza, pessoal? Outro ponto para a gente fechar esse bloco e dar seguimento, que é muita coisa que eu vou falar ainda nessa videoaula, é que a cessão sempre vai envolver, pessoal, aspectos da universalidade. Envolve sempre, pessoal, uma universalidade de direitos. Não envolve, pessoal, uma dimensão singular, um carro, uma moto, um imóvel, uma joia, um apartamento, nada disso.
É sempre a nível de um percentual, é sempre a nível, portanto, pessoal, de uma porcentagem, que é um quinhão. Aliás, pessoal, não custa nada lembrarmos aí que a herança ela tem um caráter universal e indivisível. Portanto, é natural que seja assim prefixado na lei, nos termos do artigo 1793 do Código Civil. Pessoal, dando seguimento à nossa trajetória, eu vou utilizar aqui, vamos aqui, artigo 1793, vamos aqui novamente, 1793, certo. Olha o que diz, o direito, abre aspas, o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão. Gente, herança é visto num caráter universal, é num caráter indivisível. O quinhão de que dispõe o coerdeiro pode ser objeto de cessão por escritura pública. E aí nós temos o parágrafo primeiro que diz o seguinte: os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer, presume-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. E por fim, olha só, é ineficaz a cessão pelo co-herdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerada singularmente. Por quê, pessoal? A herança é vista a nível universal, é vista a nível indivisível. Beleza, pessoal? Tranquilo, tá de boa? Pessoal, outro ponto interessante, que inclusive é cotejado pela doutrina, aí eu cito Cristiano Chaves de Farias, aqui fala-se em herdeiros. Você sabe categoricamente que o STF já reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790, inclusive nós temos os REs aqui, RE 646721 e o RE 878694. Então, pessoal, nada afasta a possibilidade de haver a cessão de direitos hereditários, tendo, portanto, pessoal, como ponto modal de negociação, companheiro, superstite, sobrevivente ou sobrevivo. Nada impede nesse sentido. Pessoal, além, citando novamente Cristiano Chaves de Farias, ele interpreta, aí já é uma dimensão muito doutrinária, do ponto de vista dele, que é plenamente possível haver a possibilidade de cessão de direitos de meação e de legado, tá? Mas a literatura aqui do artigo que nós estamos lendo só trata da cessão de direitos hereditários. E ele traz como solução para isso a incidência das regras de cessão de direitos hereditários. Nesse sentido de consequência, pessoal, vamos aqui dar mais uma caminhada à frente, tá? Vou voltar aqui ao nosso slide, olha só. O artigo 617 do Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, ele diz que, inclusive, pessoal, o cessionário do herdeiro do legatário, ele pode ser nomeado pelo juiz, pessoal, como inventariante, tá? Ponto modal e crivo de importância para o exame da matéria. Pessoal, nesse sentido de consequência, pessoal, eu vou dar análise específica aos artigos 1793, parágrafo 3º, e em seguida eu vou fazer referências pontuais aos artigos 80, inciso 2, e subsequentemente irei ler uma jurisprudência pontual para vocês, tá bom? Então vamos aqui especificamente ler o parágrafo 3º para depois a gente ingressar na análise jurisprudencial e, evidentemente, vou fazer as conclusões aqui da seção de direitos hereditários. Bem, o parágrafo 3º do artigo 1793, pessoal, diz o seguinte: ineficaz é a disposição sem prévia autorização do juiz da sucessão por qualquer herdeiro de bem componente do acervo hereditário pendente à indivisibilidade. Pessoal, essa parte específica aqui de vocês eu vou deixar devendo para vocês, porque nós vamos enfrentar especificamente a título de inventário. Pessoal, seguindo aqui nossa trajetória, vamos aqui especificamente ao artigo 80, inciso 2, justamente para reforçar a natureza, pessoal, de bem imóvel por ficção legal dado à herança. Olha o que diz, pessoal, o artigo 80, inciso 2. O direito à herança, pessoal, é tratado como o que, gente? Como um bem imóvel por ficção, por determinação legal. Tudo bem, pessoal? Dando seguimento, portanto, à nossa trajetória, vou ler para vocês uma orientação jurisprudencial que consolida e, portanto, nesse contexto, pessoal, dá encerramento à análise da seção de direitos hereditários. Vamos aqui, pessoal. Deixa eu ver se é esse julgado aqui. Não, não é esse. Eu acho que eu não coloquei. O julgado que eu quero examinar com vocês, pessoal, é um outro julgado. Eu não separei, mas rapidinho aqui o acesso. Para você, a internet é boa. Vamos aqui. 1627
05. Esse julgado, inclusive, eu vi um gabarito de prova, tá? De 2017. Beleza. Olha aqui, pessoal. Olha o que diz o dispositivo aqui, especificamente a ementa desse julgado. Esse julgado é o 1.620.705 do Rio Grande do Sul. Julgado de 2017, pessoal. Portanto, relativamente recente. Vamos lá, pessoal. Vou destacar aqui com vocês os itens número 1, 2 e 3. Bem, vamos aqui. É permitido ao herdeiro capaz ceder a terceiro, no todo ou em parte, os direitos que lhe assistem à sucessão aberta, né? O droit de saisine, né? Ou seja, a transmissão de toda a posse dos bens. Então, se ele, portanto, é legítimo herdeiro do bem, ele pode realizar a cessão. Mas a cessão, pessoal, é só feita com a ocorrência da sucessão aberta. Só posso fazer a cessão de direitos hereditários com intermédio da sucessão aberta. Pessoal, abertura da sucessão aberta. Bem, o item 2 é o seguinte, pessoal. A alienação de direitos hereditários à pessoa estranha à sucessão exige, por força do que dispõe o artigo 1794 e 1795 do Código Civil, que o herdeiro cedente tenha oferecido aos co-herdeiros sua cota à parte. Inclusive, há um prazo de 180 dias, pessoal. 1795. Olha o que diz. O co-herdeiro a quem não se der conhecimento da cessão poderá depositar do preço a ver para si a cota cedida a estranho, se o requerer, até 180 dias após a transmissão. Veja que nesse caso pontual, ele tem que fazer o que, gente? Ele tem que fazer o depósito do preço, ou seja, tanto por tanto. E o prazo para isso, pessoal, como eu havia dito, 180 dias. Vamos aqui, retomando aqui o raciocínio jurisprudencial. Possibilitando a qualquer um deles o exercício do direito de preferência da aquisição, tanto por tanto, ou seja, por valor idêntico e pelas mesmas condições de pagamento concedidas ao eventual estranho interessado na cessão. Pessoal, vamos supor pontualmente que ele faça a cessão de direitos hereditários, mas ele crie cláusulas que inclusive facilitam a esse terceiro a realização, portanto, do negócio. Pessoal, não é somente o valor que ele tem que fazer de forma associada, mas também as mesmas condições. Se ele faz de forma parcelada, se ele faz de qualquer tipo de negócio, dando vantagem para a natureza negocial da cessão, ele tem que primeiro fazer para os co-herdeiros. Isso aqui eu já vi, como eu falei para vocês, como gabarito de prova de questão. Para encerrar, portanto, o item 3, olha o que diz. À luz do que dispõe o artigo 1795 e em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, o co-herdeiro a quem não se der conhecimento da cessão poderá depositar do preço a ver para si a cota cedida a estranho se o que requerer 180 dias depois a ter cientificado da transmissão. Bem, pessoal, bastante interessante a nossa matéria. Finalizo, portanto, sessão de direitos hereditários, uma matéria bastante interessante a nível de direitos das sucessões. Pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu creio que já fiz o ajuste acústico aqui na nossa videoaula. Depois que eu fui verificar aqui no medidor, estava tendo oscilação, então eu verifiquei que aqui é o microfone. Espero que esteja tudo ok aqui para vocês nas videoaulas subsequentes, tá? Peço venha, portanto, a isso. No Mastadar, agradeço a Deus sobre todas as coisas, que foge meu poder, que foge minha imaginação. E no Mastadar te dou um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, fique em paz, seja feliz. E pessoal, não esqueçam, Deus realizações. Um grande abraço e até mais.